E o nosso assunto hoje é para extinguir a depressão. Então, no livro Viver Junto com Deus, na páginas 169, o professor Masaharu Taniguchi ele escreve: Deus é o bem absoluto, a sabedoria absoluta e o amor absoluto. No primeiro capítulo do Gênesis consta: e Deus viu todas as coisas que tinha feito e eram muito boas. Então, a verdade central do ensinamento da Seichoné é que todos, sem exceção, são filhos de Deus. Por que afirmamos com tanta certeza, com tanta segurança, que o homem é filho de Deus? Neste mesmo livro do Gênesis, no capítulo 1, mais precisamente no versículo 26, Deus afirmou, orou, manifestou através da sua vibração mental: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a partir desse momento, nós começamos a vibrar neste universo maravilhoso, nesse universo infinito. Então, nessa natureza divina, nós possuímos todos os atributos divinos, nós possuímos capacidade infinita, provisão infinita, saúde perfeita, e na medida que nós vamos conscientizando essa verdade, ela vai se projetando de maneira satisfatória. Então, o professor Masaharu Taniguchi ele diz: se você não reconhecer esse fato, estará contrariando a declaração de Deus e criará uma espécie de barreira entre Deus e você. Como é que nós contrariamos a vontade de Deus? Deus é palavra, Deus é verbo. Então, nós precisamos entender que a ferramenta mais preciosa, a ferramenta mais valiosa que nós possuímos é o pensamento, né? E existem duas modalidades de pensamentos: pensamentos construtivos e pensamentos destrutivos. Modelo de pensamento construtivo: alegria, gratidão, pensamentos amorosos. Pensamentos destrutivos: medo, preocupação, ansiedade, irritação. Então, quando nós começamos a vibrar de maneira negativa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fechando realmente o contato, nos distanciando realmente dessa energia grandiosa que é a força divina. Então, o que acontece? Quando nós começamos a utilizar os pensamentos negativos, o que acontece? Começa a manifestar situações de angústias, tristezas, né? E essa situação, muitas vezes as pessoas começam a perder o ânimo da vida, perdem a razão de viver, e aí manifesta aquele sentido que no senso comum as pessoas realmente reconhecem como depressão. Então hoje é muito comum as pessoas dizerem assim: estou deprimida. Por que ela está deprimida? Justamente porque ela se afastou da sua luz espiritual, né? Quando a gente fala o homem é filho de Deus, isso significa que ele possui força divina, que ele possui força espiritual. E quando nós nos distanciamos dessa energia, começam a manifestar certas angústias na nossa vida. Certa ocasião eu estava de plantão no departamento de orientação pessoal, na sede central, e eu recebi a ligação de uma senhora no interior de São Paulo. E essa senhora estava muito angustiada. E quando eu atendi a ligação, ela me disse: dependendo do que o senhor me disser, ou eu me mato, ou eu continuo vivendo. Eu falei: nossa, mas que responsabilidade, né? Mas por que a senhora chegou nessa conclusão de querer se matar? E ela disse assim: porque nada na minha vida está dando certo. Nada na minha vida está funcionando. E aí, naquele momento, imbuído por intuição, eu disse para ela assim: olha, a senhora está conversando comigo ao telefone, não está? Ela disse: sim, estou conversando com o senhor no telefone. A senhora está enxergando o fone do telefone que a senhora está conversando comigo? E ela falou: não estou entendendo o que o senhor está perguntando. Olha, a senhora está falando comigo ao telefone e a senhora está enxergando o fone do telefone? Ela falou: sim, estou enxergando. Então, o seu projeto de vida, chamado visão, está funcionando e está dando certo. Quando a senhora levantou hoje pela manhã, a senhora tomou um café da manhã saboroso? Sim, tomei. Então, seu projeto de vida, chamado café da manhã, também está funcionando, também está dando certo. A senhora foi ao banheiro, está caminhando com as suas próprias pernas e foi indagando certas situações do nosso cotidiano que acontecem e muitas vezes a gente não reconhece. E ela foi confirmando que isso tudo estava funcionando, estava dando certo. E aí eu disse bem firme para ela: como que a senhora pode dizer que nada está funcionando na sua vida? E aí ela me devolve uma pergunta que me deixou muito feliz. E ela falou: então o que eu tenho que fazer, preletor? Eu falei: é simples, a senhora tem que reconhecer, agradecer todos esses benefícios que a senhora está recebendo na sua vida cotidiana, porque isso são bênçãos de Deus. E quando a gente não manifesta o sentimento de gratidão, quando a gente não reconhece o quanto que somos abençoados, justamente começa a manifestar essa sensação de angústia, essa sensação de depressão, né? Então há um caminho só esse: agradecer. Agradeça incondicionalmente a todas as coisas, a todos os benefícios que a senhora possui na sua casa e na sua vida cotidiana. Então o professor diz assim:
Este mundo fenomênico é pura manifestação da mente. Nós não conseguimos ficar 1 minuto, 1 segundo sequer, sem pensar. Se eu colocar para você, meu querido ouvinte, se você consegue ficar 10 segundos sem pensar em nada, sabe o que vai acontecer? Você vai se pegar pensando se você está pensando. Tamanha é realmente a ação, a dinâmica do pensamento. Então nós precisamos realmente observar que tipo de pensamento que nós estamos tendo na nossa vida cotidiana. Que tipo de pensamento você tem quando você está no trânsito congestionado? Que tipo de pensamento você tem quando você está na condução lotada? Que tipo de pensamento que você tem quando você está na fila de um banco esperando o seu atendimento? Então são esses pensamentos que realmente vão fazer a nossa diferença. Então quando nós conhecemos realmente a verdade de que o mundo é criado por Deus e é um mundo perfeito, um mundo de harmonia, de paz, de tranquilidade, nós precisamos realmente fazer valer a força do nosso pensamento e vibrarmos realmente nessa sintonia do mundo da imagem verdadeira, né? Quando nós falamos sobre o mundo da imagem verdadeira, ele tem o mesmo significado da orientação que o Cristo, quando passou pela terra, veio orientar a humanidade sobre reino de Deus. Imagem verdadeira é a mesma coisa que reino de Deus. E o Cristo, quando passou, ele orientou a humanidade dizendo que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas em que lugar, mais precisamente, esse reino está dentro de nós? Está na nossa espiritualidade. E nós precisamos realmente fazer valer a prática dos ensinamentos da Seitianoye para nós acessarmos a nossa espiritualidade, né? Então, professor, como ele diz aqui, que o mundo que é descrito no Gênesis é um mundo de perfeição, é um mundo maravilhoso, então nós já fazemos parte desse contexto, porque a nossa vida ela foi manifestada através do pensamento, da oração que Deus fez no momento da criação do universo, na criação de todas as coisas, né? Então nós precisamos entender justamente sobre a nossa força divina. Eu sou força divina. Onde eu estiver presente, onde eu estiver, qualquer momento, a qualquer lugar, a qualquer situação, a força divina está presente. Então se eu reconhecer que a força divina está presente, não há necessidade de medo, de angústia, de dúvida sobre a certeza. Então eu preciso realmente conscientizar sobre a minha natureza divina. Ainda mais à frente aqui, no livro Viver Junto com Deus, professor Masaharu Taniguchi, ele diz aqui na página 172, na Bíblia está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nessa afirmação, a palavra pão não significa apenas alimento, ela simboliza todas as provisões materiais. Por mais farta que seja as provisões materiais, a pessoa não sentirá a alegria de viver se não for sustentada pelas palavras da verdade e pelo amor proveniente de Deus. Isso porque o homem não é um produto material, ele é constituído por emoções, por sentimentos. Então são sentimentos de irritação, são sentimentos de mágoa, de ódio, de ciúme, de inveja, que realmente nos tiram realmente do caminho verdadeiro, do caminho da luz. E quando nós saímos realmente dessa frequência da nossa espiritualidade, a tendência realmente é manifestar as situações difíceis, é manifestar as situações problemáticas. Então não importa agora, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pelo rádio, nos acompanhando pela internet, não importa o que está acontecendo na sua vida neste momento. Você tem que entender que na sua essência tudo está perfeito, tudo está maravilhoso, mas você precisa reconhecer realmente essa grandiosidade que está alocada no seu espírito, na sua espiritualidade. E através do verbo da palavra é que realmente nós vamos fazer manifestar em forma de bênçãos, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então na Seitianoye nós temos como aconselhamento, né, para que as pessoas possam começar a receber todas as pessoas, coisas e fatos, sorrindo, agradecendo, perdoando, abençoando, elogiando. Porque dessa forma o que nós fazemos? Criamos uma atmosfera. Essa atmosfera tem uma força magnética e que começa a realmente atrair fatos agradáveis, pessoas realmente que vão estar predispostas a nos ajudar, a nos auxiliar à concretização dos nossos objetivos, dos nossos ideais. Tá? Então é muito simples realmente nós colocarmos em prática os ensinamentos da Seitianoye. Só que não podemos esquecer o quê? Que o homem é filho de Deus. E como Deus é amor, a afeição que o Filho de Deus sente em relação ao Pai manifesta-se em forma de desejo de ser amado. Então muitas pessoas às vezes se sentem angustiadas e deprimidas porque acham que ninguém dá atenção para ela, não dá atenção devida. Ela se dedica, ela se esforça, mas o seu esforço, a sua dedicação não é reconhecido pelas outras pessoas. Então isso leva realmente ela a se entristecer. Mas como nós sabemos que essa energia do Filho de Deus é um princípio ativo e não passivo,
o que nós precisamos entender? Que existe uma lei no universo que diz, é dando que se recebe. E se você acha que não está sendo amado, ou que você não está sendo reconhecido pelos seus esforços, verifique, faça uma reflexão profunda se realmente você está reconhecendo os esforços das pessoas que estão ao seu redor, trabalhando para a sua felicidade, e se você também está dedicando amor suficiente a todos aqueles que fazem parte do seu convívio no dia a dia, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, as pessoas com quem você transaciona, as pessoas com quem você se relaciona no seu dia a dia. Será que você está sendo atencioso? Será que você está sendo generoso, gentil com essas pessoas? Porque o próprio Cristo, quando passou pela terra, ele diz, semente não plantada não germina. E também disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós entendemos que nós desejamos o melhor, porque a nossa consciência divina realmente já nos impele nessa direção do melhor, de ter uma vida realmente com qualidade, e nós precisamos começar a fazer o quê? Cultivar e semear de forma correta, de forma construtiva, através dos nossos pensamentos diários, dos nossos pensamentos cotidianos, os melhores pensamentos de desejarmos a felicidade para as pessoas, de nos propormos no nosso trabalho, de não simplesmente em obter o recurso próprio, mas de dedicar esse trabalho para facilitar a vida das outras pessoas. Porque no momento que a gente torna a vida das pessoas fáceis, a nossa vida também vai se tornar mais alegre, o nosso fardo também vai suavizar, né? Não vou dizer que vai se eliminar, porque essas situações que se apresentam na nossa vida cotidiana, a gente muitas vezes reconhece como problema, como dificuldade, mas são oportunidades para que a gente possa treinar e exercitar e manifestar intensamente a nossa potencialidade infinita, a nossa natureza divina de verdadeiros filhos de Deus, né? E mantermos realmente o nosso lar iluminado, abençoado e que todos os nossos familiares possam realmente ter energia para enfrentar a jornada do seu dia a dia. Retomando aqui no livro Viver Junto com Deus, na página 174, o professor Masaharu Taniguchi escreve, Cristo ensinou, o reino de Deus está dentro de vós. E aí assim, muitas pessoas têm dúvida, como que eu vou acessar o reino de Deus? Olha, na Seichonoe existem 8 aconselhamentos do mestre Masaharu Taniguchi para que você possa levar uma vida plena, uma vida repleta de felicidade. E esses 8 aconselhamentos, eles são mais assim popularmente conhecidos como normas fundamentais dos praticantes da Seichonoe. E o 8º aconselhamento do mestre Masaharu Taniguchi é justamente esse, iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Para você que está entrando em contato agora com o programa da Seichonoe e aí não está familiarizado com esse termo Shinsokan, Shinsokan é uma palavra constituída por 3 ideogramas. Shin significa Deus, So pensar, Kan contemplar. Então a maneira de nós acessarmos o reino de Deus na Seichonoe é através da prática diária e constante da meditação Shinsokan. Quando nós iniciamos a meditação Shinsokan, nós iniciamos entoando o canto evocativo de Deus. Quando entoamos o canto evocativo de Deus, o que acontece? A divindade protetora da Seichonoe se posiciona ao nosso lado para nos proteger e nos orientar durante a prática contemplativa. Terminando o canto evocativo de Deus, nós afirmamos, neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos. E o que é deixar o mundo dos 5 sentidos? É justamente abandonar os pensamentos egocêntricos. Quais são os pensamentos egocêntricos? Preocupação, ansiedade, medo, insegurança, irritação, e entro no mundo da imagem verdadeira. Entrar no mundo da imagem verdadeira também é a mesma coisa, você voltar o seu pensamento para o mundo de luz, mundo de paz, de harmonia, de tranquilidade, onde as pessoas vivem se reverenciando mutuamente, né? E aí nesse momento você começa a contemplar a sua luz espiritual. E quando você começa a contemplar a sua luz espiritual, você começa a serenar a sua mente. Um dos momentos bastante importantes também durante a prática da meditação Shinsokan é no momento de respiração, onde você inspira o alento divino. E na medida que você está inspirando e expirando, você também está oxigenando o seu cérebro. E quando você oxigena de maneira correta, seu poder intuitivo expande consideravelmente. E quando expande consideravelmente, você começa a obter boas ideias, você começa a ter intuições. E nos momentos das dificuldades, antes de você sair, né, assim, sem uma direção acertada para a solução desse problema, você leva o pensamento a Deus, agradece, inspira, expira, mentaliza a sua natureza divina, mentaliza a sua força espiritual e com certeza você vai trabalhar com a mente livre desse problema e durante a sua jornada de trabalho vai brotar uma intuição ou alguém vai se aproximar de você, vai te dar uma dica, vai te ajudar realmente na solução dessa dificuldade, desse problema. Então muitas vezes você vê
alguém assim que está bastante comprometido com os ensinamentos da Seitonê. Outro dia aconteceu um fato bastante interessante comigo. Um colega de trabalho se aproximou de mim e falou assim: olha, Garrafa, eu gostaria de trocar de vida com você. Eu falei: mas por que você chegou a essa conclusão? Porque você demonstra que não tem problemas na vida. Eu fiquei feliz em relação a isso. E eu disse para ele assim: vamos trocar pelo menos uma semana? Eu fico com os seus problemas, você fica com os meus, e aí a gente vai ver a intensidade. Mas o que me deixou feliz é justamente isso, porque eu aprendi na Seitonê que os problemas não são problemas, que os problemas são oportunidades. E que para eu realmente prestar atenção na situação que está acontecendo e fazer uma reflexão, se eu realmente não tenho contaminado a minha consciência divina através dos pensamentos ilusórios, como nós já falamos, irritação, ansiedade, né? Então essas questões aí realmente nos apartam da nossa natureza divina e as coisas realmente, aparentemente, ficam sem soluções. Mas quando serenamos a mente, quando elevamos o nosso pensamento a Deus, quando voltamos para a nossa luz espiritual, naturalmente começam a surgir realmente as intuições, as orientações, as pessoas vão se aproximando. Presta atenção quando toca o seu telefone, porque através dessa mensagem, né, Deus está conversando com você. A voz de Deus é inaudível para os nossos 5 sentidos e Ele precisa de um instrumento material para nos dar essa mensagem. Então, quando você começa realmente a serenar a mente, entrar na frequência do pensamento positivo da Seitonê, no pensamento iluminador da Seitonê, começam a acontecer fatos surpreendentes na nossa vida, né? Isso que fortalece a nossa convicção e nos remete a trabalhar incansavelmente à frente desse movimento, compartilhando alegria e felicidade com o maior número possível de pessoas. Na página 175 do livro Viver Junto com Deus, professor Masaharu Taniguchi: a porta da felicidade se abre para quem agradece a Deus. Então, o sentimento de gratidão é a oração mais eficiente, a oração que mais soluciona problemas e tira as pessoas da dificuldade, é justamente o sentimento de gratidão. Agradeça a Deus, agradeça a vida, agradeça a seus familiares, mesmo que a situação aparentemente esteja conturbada, aparentemente esteja manifestando uma situação de desarmonia, isso não tem existência verdadeira. É porque você deu brecha no seu pensamento e ficou anuviada com pensamentos negativos. E uma maneira de você positivar, e uma maneira de você se harmonizar com todas as pessoas, coisas e fatos, é através do sentimento de gratidão. E o professor Masaharu Taniguchi recomenda: agradeça pelo menos 10.000 vezes por dia. Mas vou agradecer o quê? Não tem um motivo para agradecer, não precisa ter motivo para agradecer, simplesmente vai repetindo as palavras muito obrigado cerca de 10.000 vezes por dia. E se no momento que você estiver agradecendo, de repente surgir a imagem de uma pessoa na sua mente, direcione esse muito obrigado para essa pessoa. E aí você está agradecendo essa pessoa porque talvez ficou alguma coisa mal resolvida, mal interpretada no passado, e está surgindo essa oportunidade agora para você se reconciliar, para você se harmonizar. E se durante a gratidão para essa pessoa surgiu uma situação, direcione a gratidão para essa situação. É assim que nós vamos fazendo. Na própria revelação divina, isso consta, né, que Deus só se manifesta na nossa vida através do sentimento de gratidão. Então não economize no sentimento de gratidão, porque realmente a gratidão é o lubrificante, é o combustível que faz a nossa máquina, a nossa consciência da nossa espiritualidade expandir consideravelmente e nós termos aí domínio sobre todas as circunstâncias, todos os fatos que acontecem na nossa vida no dia a dia. Na página 176, professor Masaharu Taniguchi escreve: quem agradece a bênção divina, presente em todas as coisas e fatos, entra em contato com Deus, que é a fonte de tudo quanto existe. Assim, abre-se a porta da felicidade e na vida dessa pessoa suceder-se-ão acontecimentos felizes. Olha que coisa maravilhosa que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo. Todas as coisas que nós vemos manifestadas no mundo das formas, a origem dela é espiritual. Tudo que nós vemos manifestado, um notebook, uma câmera de TV que está aqui capturando a nossa imagem, o áudio que você está ouvindo pelo rádio, né, ou até mesmo pelo seu computador que você está assistindo o nosso programa, todos esses objetos, tudo isso veio do mundo criado por Deus. Mas para que essas coisas se tornassem realidade, precisava de um filtro, precisava de um elemento para que pudesse decodificar essas ondas espirituais e transformar isso numa realidade para beneficiar o maior número possível de pessoas. Então, o canal que faz a decodificação dessas ondas espirituais se tornarem elementos materiais para beneficiar e trazer alegria e felicidade para as pessoas é a mente, é o ser humano. Então, quando o ser humano pensa de forma correta, mantém a mente descontraída, a mente arejada, livre de preocupação, ansiedade, angústia,
então ele está suscetível a captar as ondas espirituais de Deus, ter uma boa ideia, desenvolver um novo invento e descobrir até mesmo uma fórmula aí na questão da medicina e da ciência, né? Então o mestre fala que os inventores, cientistas que fizeram história na humanidade, porque mantiveram sempre a sua mente descontraída, a sua mente tranquila, não entulhando com problemas e dificuldades, tá? Então você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, e Deus está pulsando fortemente em você. Você é força divina, eu sou força divina, nós somos força divina e precisamos reconhecer essa força divina para que possa manifestar toda a nossa capacidade infinita e possamos beneficiar o maior número possível de pessoas através do sorriso, da alegria e do profundo sentimento de gratidão. Muito obrigado, sejam felizes, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.